Bom dia a todos, boa tarde, boa noite aos que nos assistem. Hoje estamos aqui conversando com o promotor de justiça, Dr. Valfredo Cunha Campos. Dr. Valfredo Cunha Campos acabou de lançar a 7ª edição do seu livro, Tribunal do Júri, uma obra incrível, fantástica. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa obra, sobre as nuances do Tribunal do Júri. Eu queria pedir, inicialmente, para os nossos amigos que nos assistem aqui no YouTube, no Instagram, que sigam o canal Dr. Valfredo, que é o canal Valfredo Campos no YouTube, e também o sigam no Instagram. Nós vamos colocar aqui na tarjeta o endereço para que vocês possam ter acesso. Dr. Valfredo, primeiramente, muito obrigado por conversar conosco, transmitir um pouco do seu conhecimento, que é muito vasto, para todos aqueles que nos assistem, estudantes de direito, concurseiros, advogados, promotores, delegados, enfim. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Henrique. É uma enorme satisfação hoje ter a oportunidade de confirmar a época que você era apenas um estudante de direito, um estagiário, já se prenunciava um grande futuro, um grande desenvolvimento como tribuno, como advogado criminalista, que estava realmente na sua alma e na sua vocação. E hoje, passados 15, quase 20 anos depois, eu vejo a confirmação daquilo que era meramente um prenúncio e hoje se realiza um grande profissional e um grande professor que é você. Eu vos agradeço. Tenho que te agradecer muito porque aprendi bastante consigo lá na comarca de Praia Grande, não só assistindo os júris, mas nas conversas pessoais, observando. Como nós falamos há pouco, é muito importante para o estudante, para o jovem profissional, observar o trabalho daqueles que têm mais tempo de carreira. A partir disso é possível tirar várias lições que podem ser usados no dia a dia, na vida profissional, e que vão reverberar, repercutir por anos, né? Como você disse, 15, 20 anos, e aquelas conversas ainda elas se mantêm atuais. Então isso é muito, muito importante. Dr. Valfredo, eu queria te perguntar o seguinte: o pessoal que nos assiste, que tem o sonho de ingressar no Ministério Público, como é que funciona a preparação? Tem gente que traz assim aquela história fabulosa, precisa ficar lá 10 anos estudando. Como é que é a preparação para um concurso do Ministério Público? Por que você escolheu essa carreira? Eu penso, Henrique, eu vou falar da minha história pessoal e utilizar a palavra de um grande filósofo escocês chamado David Hume, do século XVIII, que ele dizia que a razão é escrava da paixão. O que me levou ao Tribunal do Júri, o que me levou ao Ministério Público não foi necessariamente a razão, foi a paixão. Eu estava no colegial e, por incrível que pareça, um vício pode levar a uma grande virtude. Defeitos podem levar a excelsas qualidades, como dizia um filósofo que eu sei que você gosta bastante, que é o Nietzsche. E eu, em muitas oportunidades, deixei de assistir aulas no colégio, principalmente as aulas de matemática, de física. No bom português, eu cabulei algumas aulas e fui assistir julgamentos lá na Vila Mariana, onde era antigamente o primeiro Tribunal do Júri, para assistir julgamentos pelo júri. Acompanhava a fala dos advogados, dos promotores, assistia os julgamentos e aprendi muito. Aprendi muito, pelo menos, da vida, um pouco do direito, que eu era à época um completo jejum, de psicologia, e me apaixonei pelaquela realização do julgamento, naquele momento, algo que me relembrava os livros que eu havia lido, e sobretudo as séries e os filmes. Me apaixonei por aquela cena e adorava a posição do promotor de justiça. E assisti diversos julgamentos, mas sem nunca ter tido a coragem de me aproximar dos tribunos, principalmente do membro do Ministério Público, e perguntar como era aquela função. E eu, na minha cabeça de menino de 15, 16 anos de idade, imaginava que o promotor era sempre obrigado a pedir a condenação, que era um inclemente acusador, um carrasco. Isso me desagradava, isso me preocupava, isso me angustiava já, imaginando que no futuro ia prestar para o concurso do Ministério Público, imaginar que eu passaria uma vida sendo uma máquina inclemente de acusação. E aí eu
tive a sorte, a oportunidade de conversar com o promotor, e ele falou e me explicou que o promotor não é obrigado sempre a pedir a condenação. Que ele pode pedir uma redução de pena, que ele pode pedir até, se for o caso, se não estiver convencido, a absolvição do acusado. Que ele não precisava violar ou violentar a sua consciência pessoal. Isso me apaixonou. Isso foi o que me levou a, depois de entrar na faculdade de Direito, cursar, me formar e depois, numa preparação de cerca de 7 ou 8 meses, estudar profundamente para o concurso do Ministério Público. Então, a minha história no Ministério Público é a história do júri, que é a história de uma paixão, que é a história de uma vida. Evidentemente, o promotor não é obrigado sempre, durante a carreira inteira, a trabalhar com o júri. Eu optei pelo júri desde o início da minha carreira, já lá se vão 23 anos de carreira, em que eu praticamente apenas atuei no júri. Mas atuei também em outras áreas. E o promotor, ele atua no júri, que é na defesa da sociedade, de interesses da vítima em relação aos crimes dolosos contra a vida, não sendo necessariamente sempre obrigado a pedir a condenação, mas ele tem o dever de trabalhar com a verdade, seja no ramo do direito criminal, seja no ramo do júri, seja em outras áreas, como os difusos e coletivos, como a proteção ambiental, na luta contra a roubalheira do dinheiro público, são as mais diversas áreas que o promotor acaba, cada um é mais vocacionado por uma área ou por outra, vai se escolher. No início da carreira, trabalha com todas essas áreas em comarcas do interior e, com o decorrer do tempo, vai se aperfeiçoando, vai se galgando degraus superiores da carreira e acaba se tendo a chance de se especializar na área em que se é especialmente vocacionado. No meu caso, sempre foi o júri. Perfeito. Então, na sua época, né, que você prestou concurso, menos de um ano, mas intensamente, estudava ali quantas horas por dia? Eu estudava pelo menos de 8 a 9 horas por dia, intensamente. E, na época, isso é importante dizer para as pessoas que vão resolver prestar concurso do Ministério Público, da magistratura, ou mesmo a prova da OAB, que está cada vez mais difícil. A prova da OAB é uma espécie de concurso. Na minha época, 1997, não era uma espécie de concurso, não era tão dificultoso quanto é hoje. Mas uma coisa que eu penso que é muito importante eu falar. Na nossa época, na minha época especificamente, 96, 97, não havia algo extremamente pernicioso para a concentração e o estudo dos alunos. Que é isso? O aparelho celular. O celular é o maior tragador de concentração, de raciocínio e de memória. Existem até livros escritos, um inclusive em inglês, de um autor norte-americano chamado Eric Carr, que fala o tragador, que ele diz que o celular, quando é usado de maneira viciosa, tem feito até com que se reduza a inteligência, se reduza a concentração e se reduza a memória. Eu devo recomendar às pessoas que estão estudando para um júri, se preparando para um júri, se preparando para um concurso ou para uma prova da OAB e que é necessário concentração, deixe o celular nesse momento de absoluta concentração que você se vê obrigado a memorizar e pensar e repetir, deixe o celular, pelo menos nesses instantes, longe de você, para você realmente poder aperfeiçoar, refletir de maneira mais aprofundada, sem ficar na rama, na superficialidade. Porque aquelas pessoas que vão conseguir lograr êxito na aprovação de um concurso, na prova da ordem, ou até conseguir êxito na tribuna do júri, são as pessoas que se concentraram, são as pessoas que refletiram. E nesse momento não é possível ter dispersão, não é possível você competir com qualquer outro hipótese que faça com que você perca a sua concentração. Então, o inimigo número 1 hoje em dia do preparo para concurso público ou qualquer coisa que exija concentração é o celular. Nesse momento de estudo, por favor, deixe o celular longe. Isso é muito importante hoje em dia. São essas contradições que existem entre as facilidades do mundo moderno, como, por exemplo, você poder nos assistir aqui no YouTube, pelo seu celular, pelo Instagram,
aprender algumas coisas, né, baixar livros, videoaulas, e por outro lado a diminuição da inteligência. Ou seja, os equipamentos eles vão te permitir ter acesso a outras fontes para estudar, para se concentrar, para se tornar mais inteligente, mas a utilização abusiva vai diminuir a sua inteligência. Então eu até recomendo aos meus alunos na faculdade que não usem o celular para consulta do Código Penal, processo penal, Constituição, que levem o famoso código no papel, que é esse 3 em 1 aqui, ó. Por quê? Porque quando ele tem acesso ao 3 em 1, ele está restrito. No celular ele pode até estar olhando o Código Penal, o Código de Processo Penal, mas vai chegar um WhatsApp, vai chegar uma notificação do Instagram, do Facebook. Imagina um nudes, acabou a concentração de quem quer que seja. Por mais concentrado que o fulano ou a moça esteja, acabou a concentração de quem quer que seja. Então essa questão do celular que você aventou, muito bem aventou, já me preocupa há alguns anos. Eu sempre deixo o celular desligado quando eu vou fazer um estudo mais aprofundado de alguma matéria ou preparação para o tribunal do júri, porque o celular não te dá opção, simplesmente ele toca ou tem a notificação e acabou a sua concentração. Então isso é uma informação, uma dica importantíssima para quem está estudando, se preparando para concurso. Doutor Valfredo, uma outra dúvida, como é que é a função institucional do Ministério Público? Então, é claro, nós sabemos que o Ministério Público tem uma função constitucional importantíssima, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para os nossos alunos, estudantes, como é que funciona o Ministério Público do ponto de vista institucional, como que é a carreira do promotor de justiça, ele chega no fórum, tem que bater cartão, não tem que se reportar, existe um chefe que cobra ele, ó, você tem que fazer tantas denúncias por dia, tantas audiências. Como é que funciona essa questão institucional e estrutural? O que me levou realmente ao Ministério Público, e é aquilo que faz com que eu permaneça no Ministério Público, é uma prerrogativa que os promotores de justiça têm da chamada independência funcional. O promotor de justiça ele presta contas à sua própria consciência, ao seu entendimento jurídico, à sua concepção moral do mundo. Evidentemente, ele tem um chefe administrativo, que é o Procurador-Geral de Justiça, que impõe normas de comportamento, que impõe normas de expediente, de horário de trabalho, de promoções, critérios puramente administrativos, mas a convicção jurídica do promotor é dele. Então, o Procurador-Geral de Justiça, o órgão especial do Ministério Público, não pode me obrigar, promotor Valfredo, a pedir a condenação de alguém que eu entenda que seja inocente, que deva ser absolvido. Eu sou totalmente livre, como promotor de justiça, para arguir, para debater da maneira que melhor me aprouver, de acordo com o meu estudo aprofundado dos autos e de acordo com a minha consciência, sem ter que prestar continência ao superior hierárquico. A carreira não é militar, a carreira ela te dá uma liberdade de independência funcional muito grande, muito semelhante, inclusive, à da magistratura. O juiz ele é livre para absolver e para condenar. Evidentemente, o tribunal pode reformar aquela decisão do juiz, mas o juiz é livre. E por isso que o Ministério Público é considerado da magistratura de pé, porque a independência é a mesma. O critério que faz com que o juiz seja um bom juiz é ele ser imparcial. E o critério que faz com que o promotor seja um bom promotor é a isenção. O promotor tem que ser isento. E é a mesma coisa que a imparcialidade, só que relacionada a uma figura ativa do processo, no caso do processo penal, que é o promotor de justiça. O promotor é isento. O promotor ele não tem que se apaixonar necessariamente por um lado ou por outro. A paixão vai vir no desenrolar da discussão da causa, mas para ele formar o convencimento se vai pedir a condenação ou a absolvição, é um estudo isento, imparcial do processo. Isso é uma grande vantagem, é algo que sempre me apaixonou pela carreira do Ministério Público, essa é a independência, essa liberdade muito ampla de atuação. Isso é muito importante porque as pessoas elas têm que compreender, como dito, que o promotor não está vinculado a uma tese. Ele vai avaliar a prova dos autos e, existindo prova contundente para postular uma condenação,
assim vai fazer. Agora, na ausência de provas, ele pode muito bem também pedir a absolvição. Eu vejo que os alunos têm muita dificuldade em entender essa questão, mas espera aí, o promotor ele tem que levar a ação penal até o fim e lá no final ele pode inclusive pedir a absolvição? Sim. E o juiz também não está vinculado a absolver só porque o promotor pediu absolvição. Ainda que o MP peça absolvição e a defesa também, o juiz pode condenar. Então, tanto o Ministério Público quanto a magistratura tem essa total liberdade e só diz respeito à sua própria consciência. Então isso é muito importante para as pessoas que vão prestar concursos, vão entrar na carreira, saber isso que você acabou de colocar, que existe sim uma série de normativas do ponto de vista administrativo, entretanto, sobre a questão do direito, é uma decisão de consciência de cada qual. Então essa liberdade de atuação é que faz com que nós possamos ter sempre o Ministério Público atuante de forma independente, assim bem como a magistratura. Então isso é extremamente importante. Fechando esse bloco, doutor Valfredo, eu gostaria de pedir para você dar um incentivo para as pessoas que nesse momento estão estudando para o concurso público, para o Ministério Público. Por que ainda vale a pena lutar por esses direitos sociais, lutar pelos direitos da sociedade, como faz o Ministério Público, que é o Custos Legis? Excelente pergunta, Henrique. Todos os dias nós somos bombardeados com, sejam escândalos de crimes, sejam escândalos de corrupção, sejam as mais bárbaras injustiças e que vão nos incomodando, que vão nos indignando e que vão solapando aos poucos a nossa vã esperança, ao ponto até de ficarmos desanimados ou até de, não digo renunciarmos, mas de chegarmos ao ponto de desanimar e de verificar que, pura e simplesmente, a justiça não pode ser realizada, pelo menos no nosso país. E quando se presta o concurso do Ministério Público, quando se ingressa no concurso do Ministério Público, buscar essa justiça deixa de ser uma vã ilusão, deixa de ser uma esperança sem fundamento e se torna uma realidade do dia a dia do seu expediente. Seja na luta pela valorização da vida no Tribunal do Júri, seja na luta pela valorização do bem comum, da probidade administrativa em relação à corrupção generalizada, seja na luta pelo combate aos danos ambientais, seja na luta pelo interesse dos órfãos, pelo interesse dos menores, nas mais amplas áreas. Se mostra, e é uma realização sem par e não há dinheiro que pague, uma satisfação de vida, mais do que pura e simplesmente uma gratificação profissional. Ter-se a consciência que está se fazendo a nossa parte, timidamente. Não iremos mudar o mundo, não iremos sequer mudar o nosso país, mas pelo menos, quando se passarem 25, 30, 35 anos, vai se olhar para trás, não como sentindo-se um vento frio na espinha, como se tivesse perdido tempo, uma geração para nada ter sido realizado, mas vai se ter a impressão, vai se ter o sentimento, vai se ter até a certeza que valeu a pena. Investimos a nossa vida, investimos uma geração num trabalho, numa missão, mais do que um trabalho, que valeu a pena. Demos a nossa cota parte de sacrifício, inclusive, na luta por um país melhor. Isso, por si só, é a melhor paga que nós podemos ter. O resto fica para quem se contenta com pouco.